Bom, galera, muita gente me pediu para falar um pouquinho sobre o motivo da Ford estar saindo do Brasil. A verdade é que eu não vou fazer que nem os outros canais que leram simplesmente o press release, ou seja, aquele material enviado pela Ford explicando que ela estava acabando com as operações em São Bernardo do Campo. Eu vou fazer uma análise um pouquinho mais completa sobre o cenário do mercado, sobre a tendência da Ford e de outras grandes montadoras norte-americanas e nós vamos entender melhor por que ela tomou essa decisão, que acabou afetando o emprego de mais ou menos 2.700 pessoas. Bom, para quem não sabe do que eu estou falando, a Ford anunciou dia 19 de fevereiro, na parte da tarde, que estava encerrando as operações em São Bernardo do Campo, da fábrica de caminhões e também a fábrica que fabricava o New Fiesta. Pois bem, isso com certeza é chocante. Por quê? Porque são milhares de pessoas que estão envolvidas diretamente e indiretamente também. Porque quando a gente fala em 2.700 trabalhadores, eu não estou falando só em pessoas, estou falando em famílias. Então esse número pode ser multiplicado por 3, 4 ou talvez até mais. O fato é, a Ford tomou essa decisão porque os produtos que ela estava fazendo lá não estavam dando lucro para a companhia. Bom, como assim, Felipe? Quer dizer que a Ford estava tendo prejuízo? Sim. Vamos entender melhor um pouquinho essa história. Em maio de 2017, o conselho da Ford, lá nos Estados Unidos, tomou a decisão de trocar o CEO da empresa. O CEO é aquele cara que é o manda-chuva de todas as operações. Contratou um cara chamado Jim Hackett. Esse cara, ele não vem do setor automotivo, ele trabalhava com móveis de escritório, então ele tem um pensamento totalmente diferente. E a ideia dele é realmente ser disruptivo. Uma palavra que hoje está sendo muito utilizada na indústria, está em moda, está em alta, porque tem muito a ver com quebrar conceitos e mudar aquilo que a gente estava fazendo até então para que seja bem diferente e bem melhor, né? A tendência é essa, pelo menos. Pois bem, é óbvio que ele veio com uma missão de botar a empresa dentro dos eixos. Por quê? Porque no mundo inteiro ela está dando prejuízo. Só para vocês terem uma ideia, o prejuízo em 2018 foi de 1 bilhão de dólares, menos na matriz nos Estados Unidos. E aí eles começaram a analisar. Jim Hackett é um cara que é conhecido por pressionar bastante a equipe. Então ele começou a pressionar muito toda a equipe de marketing, de vendas, de engenharia de produto, de produção, para que a empresa fosse mais eficiente e começasse a dar mais lucro. O objetivo dele esse ano, em 2019, é dobrar o lucro do ano passado. Ou seja, ele tem que eliminar o prejuízo nos países emergentes, como o Brasil, América do Sul como um todo, México, China e outros países onde a Ford participa, e precisa aumentar o lucro nos Estados Unidos, que é o principal mercado deles. O que eles analisaram já no ano passado? Eles viram que era necessário para chegar nesse número. Basicamente, eles precisam investir nos produtos que mais vendem. O que mais vende nos Estados Unidos? A Ford F-Series. Tem a F-150, F-250, F-350, tem vários modelos, né? O fato é, as picapes nos Estados Unidos elas vendem muito bem desde a década de 70, quando teve aquela crise de óleo, petróleo, e as picapes acabaram ficando fora das regulações que foram impostas pelo governo. E aí caiu no gosto americano, ela é cara, mas ela não sai tão cara assim para construir e ela tem uma margem de lucro mais alta em relação aos outros carros, em relação aos sedãs, os hatches que são super equipados e a margenzinha para a montadora se torna menor. Então ele decidiu de forma simples que ele vai investir no produto core da empresa, que é a F-Series, lá fora. Então ele já anunciou ano passado que ele vai descontinuar o Fusion, o Focus e até talvez o New Fiesta lá nos Estados Unidos, porque não está vendendo bem, e ele vai apostar só nos SUVs e nas picapes. E obviamente que se a matriz está tomando esse tipo de decisão, a gente já estava esperando que acontecesse alguma coisa similar para nós aqui brasileiros. Não foi diferente. O que eles resolveram apostar? Naquilo que já está dando certo, que é basicamente o que é produzido em Camaçari. O Ka e a EcoSport são os carros mais vendidos hoje da linha da Ford no mercado sul-americano. Aqui eu acho que vale a pena falar mais uma coisa. São Bernardo do Campo é o polo automotivo brasileiro, porém é o lugar onde tem os maiores custos de produção também. Por quê? Porque o sindicato atuou muito forte, porque lá se concentrava a maioria das indústrias automotivas, e eles conseguiram muitos benefícios para os trabalhadores, o que não é ruim. Então os salários são melhores, os benefícios como plano de saúde, participação dos resultados, tudo é maior na parte da região do São Bernardo do Campo. Só que isso é ruim para a montadora. Por quê? Porque a montadora ela precisa dar lucro. Esse Jim Hackett, por exemplo, ele é pressionado pelo board a dar dinheiro para os investidores da empresa. Quem são os investidores da empresa? Gente, infelizmente, não, a empresa como a Ford, e GM, e Chrysler, e Fiat e outras empresas assim, elas não têm um dono específico. Elas têm
um grupo de investidores que são os donos das ações e esses caras mandam na empresa através do conselho. Pois bem, os acionistas das indústrias americanas normalmente são fundos de pensão, que nada mais são que bancos que pegaram dinheiro de trabalhadores norte-americanos, investiram nas empresas e querem tirar lucro, porque esses caras, quando se aposentarem, eles querem ter a sua aposentadoria tranquila, então eles precisam gerar lucro em cima daquele dinheiro investido para repassar para o seu pessoal, né? Para os trabalhadores que estão aposentados. E isso é cruel, gente. Isso é cruel por quê? Porque o banco ele não pensa muito na parte pessoal da empresa, né? Ele não pensa como lado humano, ele simplesmente pensa no resultado, no dinheiro, no lucro que a empresa vai dar. Então não tem jeito, né, gente? O negócio dele é dar resultado, é dar dinheiro, é dar lucro, e então ele vai investir naquilo que realmente está dando certo. Até porque os planos de Jim Hackett são bem maiores do que isso. Segundo ele está querendo investir agora no que é a tendência do mercado daqui para frente. Você sabe do que eu estou falando? Pois é. As montadoras estão prevendo que daqui a alguns anos a gente não vai mais comprar carros e ter o seu próprio carro na sua garagem. A gente vai ter um car sharing, ou quase que um aluguel, uma participação, a gente vai poder usar qualquer carro a hora que quiser e vai pagar por isso. Então imagine vocês que vocês estão passando pela rua, pegou o celular, procurou o carro mais próximo, encontrou ele estacionado em algum lugar, selecionou ele para ti, vai pagar uma taxa, vai usar ele por um período e depois tu larga ele em algum outro lugar para que outra pessoa utilize. E aí tu acaba não tendo custo de manutenção, custo de combustível, custo de nada. Basicamente vai pagar isso no aluguel pelo tempo que tu usar. Usou mais, paga mais, usou menos, usa menos. Porque na verdade os carros na maioria das vezes eles ficam mais tempo parados dentro das garagens do que realmente em uso. Então é isso que as empresas estão apostando, em carros autônomos, carros que são compartilhados, carros que as pessoas não precisem gastar um monte de dinheiro para ter, mas vão gastando à medida que vão precisando. É uma ideia bem interessante. Não sei quanto tempo vai levar para chegar por aqui, mas eu acho que realmente é uma tendência de mercado. Vide as bicicletas de aluguel, o Uber, que também tem uma filosofia parecida com isso, e agora chegou aqui em Porto Alegre os patinetes elétricos com exatamente essa filosofia. Mas voltando para a indústria, a GM já viu isso, a Ford já viu isso, e então a tendência de mercado é justamente essa. Por que ele não fechou as fábricas ainda? Por que ele está fazendo essa mudança, digamos assim, fechando a fábrica de São Bernardo e deixando só de Camaçari? Basicamente porque ele quer voltar a dar lucro, ele precisa reforçar o caixa da empresa que está, infelizmente, baixou, né? Se fala aí em 15 bilhões mais ou menos nos últimos anos, é uma quantia considerável, porém a Ford é um grupo forte, é um grupo consistente, a gente sabe que não vai quebrar por causa disso, apesar de ser um número bem considerável. Com o dinheiro em mãos, com a empresa dando lucro, ele ganha força junto ao conselho, ele ganha respeito, ele ganha até dinheiro para poder investir nessa nova ideia, nessa nova tendência, que é realmente a ideia disruptiva do Jim Hackett. Então tudo isso que está acontecendo, gente, da fábrica fechar em São Bernardo, parar de produzir caminhões, parar de produzir Unifiesta, que são carros que não estavam mais dando lucro, não estavam dando resultado, estão relacionados justamente com essa visão de futuro. Ele quer chegar no compartilhamento de automóveis. Acho que ele está certo, acho que infelizmente essa é a tendência do mercado e pode ser inclusive que isso acabe até com opinião sincera no futuro. Por quê? Porque vocês não vão mais olhar o canal em busca de informações sobre um carro. Tu simplesmente vai chegar e vai pegar o primeiro disponível na rua. Mas é isso aí, galera. Valeu, se ficou mais alguma dúvida, alguma pergunta, faça aqui embaixo nos comentários. Na medida do possível a gente vai responder a todos. Sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal. Também pode dar uma olhada no Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, que coloca vídeos todos os dias. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.